Agora eu vou te ensinar como a diversificação pode te ajudar a aumentar seus rendimentos e ainda te dar mais segurança na sua carteira. Mas antes, se você não conhece, meu nome é Bruno Rabelo e você está no canal Enriquecer de Verdade. Aqui eu falo sobre pouco tudo: investimento, finanças, empreendedorismo, tudo que vai te fazer crescer, aumentar seu capital, fazer você ganhar mais dinheiro. Eu vou estar trazendo nesse canal, então clica nesse botãozinho de se inscrever, compartilha com os amigos, que assim você vai estar me ajudando muito e também ajudando o canal a crescer bastante. Para você que não sabe o que é diversificação, é um método que você utiliza para diminuir seus riscos nos seus investimentos e conseguir ficar exposto ao maior número de ativos possíveis e ainda conseguir uma rentabilidade boa. Mas assim, não adianta você chegar e diversificar de uma maneira só sair escolhendo todos os ativos que você vê lá frente, porque aí você não vai estar diversificando, você vai estar pulverizando a sua carteira. Por quê? Como assim? Diversificar é quando você escolhe ativos bons, ativos de qualidade e no máximo ali 20, estourando isso. Por quê? Quando você diversifica, a sua carteira ela fica exposta a vários setores. Então, quando ela fica exposta a vários setores, o seu risco de um setor, você investiu lá só no setor de eletricidade, e aí esse setor vai lá e começa a dar muito ruim. E aí o setor vai diminuir e automaticamente a sua carteira vai perder valor, porque você está investindo só no setor de eletricidade. Então, quando você diversifica em vários setores, não tem esse risco. Por exemplo, o setor de eletricidade diminuiu, mas ali o de cervejaria, por exemplo, de Ambev, aumentou. Então a sua carteira fica balanceada e você não fica tão exposto ao risco e consegue manter uma média boa e sem perder muito dinheiro e às vezes até ganhar mais. Mas bora então para a primeira parte do vídeo, é que se vale a pena ou não diversificar. Na minha opinião, se você tem uma quantidade pouca de dinheiro, não é muito, não é uma grande quantidade, não faz sentido algum você querer diversificar seu capital. Por quê? Quando você diversifica, isso não vai fazer aumentar seus ganhos de forma estrondosa. Se você for diversificar, você vai arrumar mais estresse para sua cabeça do que realmente um retorno sobre o seu patrimônio um pouco mais alto, entendeu? Então, dependendo da quantidade de dinheiro que você tiver, não compensa você diversificar. O que eu recomendo é quando você tiver um pouquinho mais alto, uma quantidade um pouquinho mais alta de dinheiro, aí sim compensa você diversificar um pouco. Porque agora que você está aí, você vai botar ali R$100. Cara, R$100 você diversificar ali entre 3, 4 empresas, o que vai mudar isso na sua vida? Foi lá, perdeu R$100 tudo que você colocou no setor ruim. Cara, são R$100, dá para recuperar, entendeu? Agora você diversificou ali em 4 empresas. Você não perdeu R$100, mas aí você teve que ficar estudando, teve que ficar um tempão ali analisando para você investir só R$100, entendeu? Então assim, para mim não faz sentido algum fazer diversificação agora no início, quando você tiver pouco capital. Aí você me pergunta: Bruno, mas qual que é o melhor momento para colocar? Quando que eu vou colocar então? Quanto que eu vou diversificar? Como é que eu vou fazer isso? Bom, pra mim também, a minha opinião é o seguinte: pra você diversificar seu capital, eu já vou falar aqui, se você não tem sua reserva de emergência, não tem nem o que eu falar de novo, tanto que eu já falei nesse canal sobre reserva de emergência, você tem que colocar reserva de emergência em prática, você tem que fazer uma pra você. Então, pra mim, o melhor momento que você tem pra começar a diversificar é quando você já tem uma reserva de emergência montada, porque você tem que entender uma coisa: reserva de emergência, ela vai te dar ali uma segurança pra você poder investir e tomar mais risco. Então, quando você já tem ali seu custo de vida durante 6 meses guardado num lugar, você fica tranquilo para poder viver mais, tomar mais risco, investir de forma mais arriscada. E lembrando, diversificação não está ligada só à diversificação em ações. Quando você diversifica o seu capital, você pode diversificar em renda fixa, em fundo de investimento, em um CDB, em ações, entendeu? Então, dentro de ações, você diversifica escolhendo vários setores, entendeu? Então, tem várias outras maneiras de diversificar. E tudo isso vai de acordo com o seu perfil de investidor. Se você é aquele cara que gosta de tomar risco, gosta de ter um retorno, está procurando rentabilidade, então você vai para os lados das ações. E aí você diversifica lá dentro do seu portfólio em ações, entendeu? Agora, se você é um cara mais tranquilo, você vai na renda fixa, aí você diversifica em, eu quero botar uma renda fixa ali para quando eu tiver mais velho, quando eu for aposentar. Aí você faz uma renda fixa que você não pode tirar o dinheiro durante ali 30 anos, mas lá na frente você vai ter uma rentabilidade maior. Agora não, eu quero renda fixa também, mas eu quero uma com liquidez boa. Então você bota no Tesouro Selic e rapidinho você tem seu dinheiro de volta, entendeu? Então vai no seu perfil de investidor. Então, para mim, faz sentido depois que você monta uma reserva de emergência, você começar a diversificar. E bora agora para a segunda parte do vídeo, mas antes já clica nesse like aqui, compartilha com o amigo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais da conta, hein? Mas bora lá. Primeiro, para mim te ensinar como diversificar, você tem que entender o conceito que eu falei de pulverização lá no início. Para pensar, se você tem 40 ativos ali na sua carteira, mano, você não tem diversificação, você pulverizou a sua carteira. Por quê? Quando você investe em 40 ativos, primeiro, você não dá conta de analisar esses 40 ativos,
ficar vendo o resultado trimestral desses 40 ativos todos, você não consegue estudar, não tem como. 40 ativos, cara, você tem que viver só disso para você investir nesse tanto de ativo. E também, quando você investe nessa quantidade tremenda de ações, vai acontecer o seguinte, você vai minimizar demais os seus riscos, porque vai estar muito diversificado, mas você também, ao mesmo tempo, minimiza a sua chance de retorno sobre o seu capital. Então, a sua chance de valorização vai ser baixa, vai ser pequenininha, porque o risco vai ser pequeno, mas a valorização também vai ser pequena, entendeu? Então, você pulverizou a sua carteira. Depois ali, ó, você tem aqui, ó, tá investindo, pensa nesse gráfico aqui, ó, você tá investindo aqui em uma ação, o seu risco tá aqui nessa ação, você colocou em duas, vai começando a cair, 3, 4, 5, 6, 7, chegou num nível que quanto mais ação que você coloca na sua carteira, não vai mudar nada, porque o risco vai continuar o mesmo e você só vai estar pulverizando a sua carteira. Então, agora que você já entende o que é pulverização, você tem que entender investimento correlacionado. O que é isso? Quando você vai diversificar, você tem que entender que você não pode colocar o seu dinheiro em investimentos que estão correlacionados. Por exemplo, Engie e Energias Brasil, elas estão no setor de eletricidade, elas estão no setor de elétrica. Então, se você investe ali naquele setor, aquelas empresas, elas estão correlacionadas. Por quê? Porque elas estão no mesmo setor. Então, se você investe aqui Engie e Energias Brasil, você não diversificou entre duas, você investiu ali no mesmo setor. Então, se aquele setor por algum acaso começar a cair, as duas ações vão cair junto. Então, você não está diversificado, minimizando seus riscos. Você tem que se expor a outros setores. Então, sempre busca ativos que não estão correlacionados um com o outro para você fazer uma diversificação da maneira correta e segura. Mas aí você me pergunta, Bruno, quantos ativos eu posso ter? Olha, não tem um ativo, uma quantidade determinada que você fala assim, não, a partir desse aqui não adianta mais nada você comprar mais, mas o que eu tenho na minha mente é 20 ativos. Passou disso, para mim, já fica muito difícil para mim acompanhar notícias sobre essas empresas que eu estou investindo, acompanhar balanço, acompanhar valor de patrimônio, sabe, resultados dos trimestres que elas soltaram. Para mim, passou disso, já me complica muito. Aqui no Brasil eu tenho, acho que é 15 ativos, aí eu tenho alguns fundos imobiliários também, invisto em criptomoeda, invisto lá nos Estados Unidos, então eu tento ficar na faixa dos 20 porque passou disso. Para mim já fica muito complicado de analisar. Provavelmente para você também, se você não viver disso, de investimento, vai ser muito complicado de você analisar essa quantidade tremenda de empresas que você vai ter na sua carteira, porque assim, não vai fazer sentido você ficar ali, trabalhar e ainda virar à noite analisando relatório de empresa para ver se faz sentido ou não continuar naquele investimento, né? Então, para mim, 20 ativos está passando de bom. Passou disso, eu acho que você já começa a pulverizar bastante a sua carteira. Aí você me fala, Bruno, você tem ativos do mesmo setor? E eu falo, cara, eu tenho. No setor bancário, por exemplo, eu tenho Itaúsa, eu tenho Banco Inter e tem Banco do Brasil. Aí você fala assim, Bruno, mas por que você tem esse tanto de banco? Ó, Banco Inter, principalmente, ele está num setor, numa fase de crescimento. Ele não está distribuindo dividendos, muitos ainda. Então, ele está numa fase de crescimento. Agora, Itaúsa é mais uma holding que tem Itaú ali por trás, né? Então, Itaúsa já distribui bastante dividendos. E Banco do Brasil, eu comecei a investir porque o PL dele estava muito baixo, estava muito descontado da empresa e, para mim, fez sentido colocar meu dinheiro lá. Agora, se você vai lá e fala pro lado da energia, por exemplo, Engie e Energias Brasil, eu tenho no meu capital, eu tenho na minha carteira, né? Só que elas estão no mesmo setor, mas elas são de ramos diferentes. Por exemplo, uma é de produção de energia, ela vai fazer a energia ali, tem hidrelétrica e tudo mais, e a outra é de transmissão de energia. Então tem uma diferença de ramos, por isso que eu investi nessas duas empresas. Então você viu aí que o segundo fundamento para você investir em ações e diversificar é esse, você escolher boas empresas e investir em ativos que não estão correlacionados. E assim você vai ter uma facilidade tremenda em diversificar sua carteira. Então, bora recapitular aqui. Primeiro, você entendeu o que é diversificação, diferença de diversificação e pulverização. Você já aprendeu isso. Você aprendeu também a não investir em ativos correlacionados um com o outro. Você já viu que passou de 20 ativos não faz mais sentido. Então, sempre tenta ficar exposto ao máximo de oportunidades possíveis, mas oportunidades boas, fazendo gestão do seu risco-retorno ali que você vai ter em cima daquele investimento e procurar investimentos saudáveis, com qualidades e que vão te trazer um retorno e que vão te trazer segurança também quando você diversifica. É isso, é muito simples. Você viu que não é tão difícil, é tranquilo de se investir diversificando seu capital? Então, se você entendeu esse vídeo, comenta aqui abaixo se você entendeu. Quero saber se essa explicação foi tranquila para você e comenta aqui abaixo também dúvidas, sugestões de vídeos, compartilhe com amigos, se inscreve no canal, que assim você vai estar me ajudando demais da conta, beleza? Então, muito obrigado por assistir até aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo.